Converso agora ao vivo com Paulo Garolo, ele que é especialista em milho da Bayer, está aqui conosco e vai falar um pouco a respeito de combate à cigarrinha. Paulo, prazer enorme falar contigo aqui no canal do Boi ao vivo, prazer para estar falando aqui com a gente. Olha, esse é um problema, né, que atinge mesmo as áreas de produção, que causam queda de produtividade e, consequentemente, no volume final de safra. Como que o produtor tem agido nos últimos anos para combater isso e que pode ter uma melhoria, que pode fazer com que esse combate seja mais efetivo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. E eu começaria dizendo o seguinte, acho que o agricultor, de maneira geral, nas áreas de produção de milho no Brasil, ele vem melhorando o manejo, ele vem se preocupando, pelo menos, mais com a cigarrinha do milho, né? E todo o impacto que ela pode causar na produção. Só que o que eu noto, e aí é a minha dica, é que precisa ter um pouco mais de união entre os agricultores das diferentes regiões e a uniformização no manejo. Ainda eu vejo muita desuniformidade na forma de manejar a praga. Então tem agricultores que são mais caprichosos, digamos assim, e tem um foco maior, então ele faz de uma forma mais efetiva. E tem agricultores que às vezes, talvez nem por não acreditar muito no problema, acabam minimizando o esforço do manejo. Essa falta de uniformidade, tratando-se de uma praga que tem uma capacidade migratória muito alta, o agricultor que não faz bem feito, ele acaba interferindo no agricultor que faz bem feito. Porque a cada 3, 4 dias, uma planta de milho, principalmente o milho da segunda safra, que a gente chama de safrinha, a cada 3, 4 dias ele tem uma folha nova. Então já não tem mais a proteção. Se eu tenho entrada de praga lá no 3º, 4º dia, como é que vai virar? Então o agricultor que faz bem feito, ele acaba pagando o ônus por aquele que não faz bem feito. Paulo, e essa questão é muito importante porque é um trabalho que tem que ser feito em grupo, posso dizer assim, posso dizer que cada um, se fizer corretamente na propriedade, nós temos defesa. Agora, realmente, de fato, você tem produtor que cuida disso muito bem, que está tratando, está fazendo o manejo correto, mas às vezes nem é a propriedade vizinha, às vezes é uma propriedade até bem mais distante. E como você disse, é migratória, acaba trazendo esse prejuízo. Para esse produtor que tem trabalhado, tem atuado direito, mas sofre com os problemas da sua região, o que ele pode fazer para lidar com esse fator, né, que não é dele, mas é que acaba chegando em sua fazenda? Existem algumas alternativas, a gente até criou um nome, né, que chama-se ilhagem. A ilhagem é uma aplicação entre as duas aplicações que a gente faz de área total e deveria esperar uma semana para ter a reentrada, né? Então o intervalo de aplicação em área total deveria obedecer pelo menos um intervalo de 7 dias, mas ele vai ficar vulnerável. Então o que ele pode fazer? Aplicações de bordadura. No intervalo entre as aplicações de área total, ele faz uma aplicação em bordadura. Essas bordaduras, elas vão variar o tamanho, por quê? Porque cada região também tem o seu próprio módulo rural. Então, por exemplo, lá em Goiás, as bordaduras são feitas de 30, 40 até 50 metros. Agora, tem regiões de módulo rural menor, que se ele passar pelo menos um pulverizador, a barra do pulverizador, o tamanho da barra do pulverizador na beirada, na bordadura, ele já vai impedir o fluxo dessas cigarrinhas que chegam. Porque cigarrinhas, elas têm um hábito. A cigarrinha, quando chega, primeiro ela vai infestar a bordadura. Ela nunca vai entrar primeiro lá dentro. Então, essa é uma prática que ajuda o agricultor que faz bem feito, ele aumentar a proteção em relação ao grupo que às vezes não está fazendo bem feito. Só que tem uma coisa, ele paga mais uma vez o ônus. Mais uma vez é ele que gasta mais. Ele que teve que fazer lidar com isso. Em relação ao equilíbrio do maquinário, você falou para passar na bordadura, isso faz todo sentido por causa do comportamento da cigarrinha. Em relação ao tamanho
da goteira que eu tenho que deixar acontecer na máquina para evitar algum tipo de deriva em relação ao que está sendo aplicado e não aumentar o prejuízo? Qual que é a recomendação para o produtor rural? A tecnologia de aplicação hoje é fundamental a gente também ficar mais ligado. Então, dica que eu dou é o seguinte: primeiro, o agricultor tem que escolher a ponta mais adequada. Hoje a gente tem notado que a ponta, que a gente chama de bico cônico fechado, é que tem tido um comportamento melhor. Até porque ela consegue chegar ao número de gotas mínimo necessário na praga e também sobre as folhas, porque a praga também pode se infectar com o produto químico através do contato tarsal, que a gente chama, que é a patinha da cigarrinha, e até mesmo às vezes o dorso dela. Então, ele precisa fazer bem feito. Agora, como ele vai fazer isso? Acompanhando na escolha da ponta, a velocidade da máquina, aí tem que estar adequada, e isso tudo tem um manual para ele seguir. Então ele tem que seguir. Tem que observar a velocidade do vento, a velocidade da máquina, o bico que está sendo utilizado, são fatores que senão não adianta estar gastando dinheiro com a aplicação. Todas as pontas, elas possuem as indicações, inclusive, para cada vazão, para cada volume de cauda que ele estabelece. Ela possui também as especificações de pressão da própria máquina. Ela também traz a velocidade para você, se eu vou trabalhar 5 km, eu vou trabalhar 7, você pode usar com a mesma ponta, desde que você se atente a todos os detalhes que envolvem a aplicação. Então, o agricultor precisa também, e foi muito bom você perguntar isso, porque o agricultor precisa melhorar muito as questões voltadas à tecnologia de aplicação. Ainda, a gente nota que as pessoas usam uma única ponta para qualquer produto, para qualquer manejo, e tudo do mesmo jeito. Não é assim que funciona. E Paulo, dá para dizer, eu já vi isso em algumas fazendas, alguma pressa, uma velocidade acima do que deveria estar sendo aplicado, e o horário também de aplicação, por incrível que pareça, entrando numa faixa de horário em que você tem uma evaporação muito maior. Perfeito. O horário de aplicação é o outro, e na cigarrinha isso é um particular enorme. Por quê? A gente estuda o comportamento da praga e o hábito. Uma das coisas que a gente nota é que cigarrinhas, na parte da manhã, elas são menos agitadas. E como o manejo vai se tornar mais eficiente, você atingindo mesmo o alvo, no caso da cigarrinha, então, produtos de contato. Se eu faço aplicação na parte da manhã, a minha chance de atingir o alvo é muito maior. Por quê? Porque na parte da tarde, elas são extremamente agitadas. Qualquer movimentação que você faça no milho, ela voa e voa longe. Então você tem mais dificuldade. À tarde, o que a gente recomenda? Produtos que vão trabalhar na planta de forma sistêmica. E aí eu uso produtos sistêmicos no final da tarde, posso inclusive aplicar até de noite, sem problema algum. E aí, mais um particular, se me permite. Hoje, uma das práticas importantes é associar biológicos com químicos. Biológicos, eles precisam ser feitos somente do final da tarde para de noite. E Só um pouquinho, a aplicação dos biológicos, quando eu estou trabalhando com essa tecnologia, final da tarde para o começo da noite. Para de noite até as 3 da manhã, sem problema algum. É bom sempre o agricultor deixar um intervalo de pelo menos 6 horas entre o término da aplicação e horários onde eu começo a intensificar a radiação luminosa. Então, entre 8 e 9 da manhã, eu tenho que ter um intervalo entre 8 e 9 de 6 horas para trás. Então, normalmente, vai cair por volta de 3 da manhã. Então, recomendação, aplique o biológico de tardezinha, a noite toda, até as 3 da manhã, sem problema algum. Isso não vai prejudicar a aplicação, muito pelo contrário, vai viabilizar muito mais os benefícios que os biológicos trazem dentro do sistema de manejo. Então isso é um cuidado que precisa se ter. E se eu fizer um contato junto com o biológico, aí eu faço à tarde e à noite, sem problema. Mas se eu fizer o produto químico de contato sozinho, preferencialmente na parte da manhã.
Tá certo, Paulo Garolho. Você sabe que quando a conversa é boa, passa o tempo extremamente rápido. O pessoal da minha coordenação lá no centro de TV está falando assim, 10 minutos, né? Então, rapidamente aqui eu vou te perguntar uma curiosidade mesmo. Hoje, há algum tipo de levantamento que aponta as perdas, tanto em produtividade ou em rentabilidade para o produtor, causado por cigarrinha? Olha, a gente tem uma visão de que no Brasil chega-se a perder até mais de 70% em algumas regiões do potencial que ela poderia entregar, por questões de manejo. Então, o mau manejo nos leva a percas enormes. Agora, se você simplesmente descuidar de verdade, a perca pode ser 100%. Então, o impacto dessa praga é muito alto. Mas quando a gente faz um trabalho bem feito, você restitui, você resguarda o potencial produtivo. A gente vê aqui na feira, você vê a exposição dos híbridos, tão lindos, mas aqui teve pressão da praga. Mas por que não estragou? E aqui tem híbridos que são tolerantes e tem híbridos que não são tolerantes, mas todos estão bons. Por quê? Porque houve um cuidado específico no manejo e isso realmente é o que a gente precisa fazer para resguardar a integridade produtiva do material genético. Então, mais do que nunca, aliás, é uma coisa que essa feira para mim, está me entregando assim, de bandeja, é isso. Ela está provando para nós, se você fizer bem feito, não tem essa história de híbrido mais ou menos. Lógico que a gente tem uma tendência de trabalhar sempre com híbridos mais tolerantes. Nós estamos trabalhando para isso, mas não é isso que resolve. E também você trabalhar híbridos moderados não significa que você vai perder. Se você fizer o bom manejo, está aí para todo mundo ver. Então a Copavel trouxe para nós, inclusive isso, a oportunidade nesse evento de observar isso no campo. Está aí para todo mundo ver.